Você fica por aqui porque a gente vai falar de reforma ministerial, você tem apuração. E aí eu cito um pouco Márcio França. A gente falou de espalha-rodinha. Márcio França, no palanque aqui atrás, no 7 de setembro, ficou um pouco avulso dos outros ministros, ficou longe da presença deles. Porque ele acabou saindo de Portos e Aeroportos e assumindo essa nova pasta. Ele não gostou nem do nome da nova pasta, porque ele considera que micro e pequenas acaba diminuindo o peso. Então, Lula agora, quando fizer a medida provisória da nova esplanada dos ministérios, vai mudar de nome. Deve dar empreendedorismo para dar um pouco um up nessa nova pasta de Márcio França. Pois bem, o PSB acabou se desidratando com essa nova pasta porque não tem o mesmo orçamento e a mesma capilaridade que Portos e Aeroportos. Mas ele tem esperado um aceno de Lula em outro ponto. A gente lembrou numa análise anterior que Márcio França tinha utilizado a questão da privatização do Porto de Santos para fazer uma espécie de contrapartida a Tarcísio de Freitas. Ou seja, ele é contra a privatização, Tarcísio de Freitas é a favor. E até fazia algumas alfinetadas. Ele, inclusive, publicou nas redes sociais que a entrada do Republicanos no governo, de Silvio Costa Filho, acabava atraindo Tarcísio de Freitas para o governo. Eu fui atrás da assessoria de Tarcísio de Freitas, que não quis se posicionar a respeito disso. Pois bem, há uma expectativa de Márcio França de que, como ele foi desidratado, ele tenha o apoio de Luiz Inácio Lula da Silva em 2026 para a disputa à sucessão do Palácio dos Bandeirantes. Ele quer que o PT apoie o seu nome pelos movimentos que ele fez. Ele aceitou assumir uma pasta menor, foi ele que apresentou, acabou costurando o acordo de Lula-Alckmin para a chapa de 2022, ele abriu mão da candidatura ao Palácio dos Bandeirantes em 2022 para apoiar Fernando Haddad e a expectativa então que ele tenha esse apoio do PT. Assim como Guilherme Boulos do PSOL recebeu o apoio do PT para a capital paulista, que o PSB apoiará uma eventual candidatura à reeleição de Lula se abrir mão da disputa ao Palácio dos Bandeirantes. Esse tipo de negociação não está muito difícil para Márcio França. Eu fui conversar com articuladores políticos do Palácio do Planalto para conseguir entender, mas tem candidato do PT? E o que me disseram? Na verdade, não. Tinham dois nomes, Fernando Haddad e, no caso, o nome de Alexandre Padilha. Só que esses dois nomes, eles acabam não querendo ser candidatos. Fernando Haddad diz que está muito bem no Ministério da Fazenda, muito bem, obrigado, e deve continuar por lá. De outro lado, Alexandre Padilha também diz que está bem na articulação política, então não quer abrir mão. Então há sim uma expectativa do PSB de um apoio para a sucessão em São Paulo. Eu trago o Pedro para saber se Tarcísio de Freitas ficou feliz com essa fotografia que Márcio França colocou nas redes sociais dele dando a mão a Luiz Inácio Lula da Silva. Olha, eles reagiram com ironia ali no Palácio dos Bandeirantes em relação a essa foto do Márcio França. Agora, tem um movimento, Gustavo, que chama a atenção, que é o movimento do MDB. A senadora, a ministra Simone Tebet, chegou a cogitar a possibilidade de trazer o título eleitoral dela para São Paulo. Isso iria mudar completamente o cenário na disputa aqui em 2026. Essa conversa começou, na verdade, lá atrás, quando o Ricardo Nunes estava se aproximando demais do bolsonarismo. Então, o MDB, várias lideranças do MDB começaram a ventilar essa possibilidade de trazer a Simone primeiro para a capital, para disputar a eleição aqui. Que ela tem um capital político muito grande, ela em São Paulo foi muito bem votada e foi muito bem votada no Estado. Mas depois o Ricardo Nunes mudou a sua estratégia, então o MDB está fechado com ele para disputar a prefeitura. Mas nada impede que a Simone Tebet venha para São Paulo para disputar o governo de São Paulo. Então, esse campo político aqui da esquerda e da centro-esquerda ainda não se entendeu a respeito da disputa, que ainda está muito distante. Agora, vale dizer que o PSB tem 3 ministérios hoje, mas só um está na cota do partido. O Flávio Dino, ele entrou no PSB por uma equação política, não foi uma indicação do partido, muito menos do Geraldo Alckmin. Na verdade, foi o PSB que foi atrás do Geraldo Alckmin. Na verdade, o Geraldo Alckmin escolheu o PSB. Em nenhum momento o partido fez um movimento sequer para que o Geraldo Alckmin ficasse no ministério onde ele está hoje. Foi uma decisão pessoal do Lula. E para finalizar, o PSB aqui em São Paulo é um partido que tem só o Márcio França, um partido que tem poucos deputados estaduais, poucos vereadores, uma estrutura muito
pequena, mas tem o Geraldo Alckmin, que foi governador de São Paulo. E no final das contas, o Geraldo Alckmin não se sabe se ele vai ser candidato a vice de novo do Lula. Então também não se descarta a possibilidade do Geraldo voltar para São Paulo e, por que não, ser candidato a governador em 2026. O Geraldo gosta desse cargo, já ocupou ele várias vezes, tem um apreço especial, dedica boa parte da agenda dele a São Paulo, vem muito para cá e tem participado ativamente da construção política do partido aqui no estado. Inclusive, o Geraldo já sinalizou e deixou claro que vai trabalhar na campanha da Tabata Amaral para a Prefeitura de São Paulo. Então, a gente vai ver o campo aqui dividido em São Paulo, né? O PSB vai estar de um lado, o PSOL, o PT, o PCdoB de outro, e o PDT a gente ainda não sabe, né, Gustavo? Ele adora tomar café em padaria nas cidades que ele vai, ele tem medo de voar de avião, então ele gostava de fazer o trajeto para o interior de carro. E além disso, realmente, ele adorava falar Pindamonhangaba. E faz tempo aqui na vice-presidência do Palácio do Jaburu que ele não fala. Então, para ele, poderia ser um caminho. Mas Simone Tebet é uma informação muito importante, viu, Pedro? Porque não tinha passado pelo meu radar. Mas aí é uma possibilidade de uma candidatura aí de centro-direita em São Paulo.